Antônio Nibeli, vocês sabem quem foi, não? Diga. Foi governador do Paraná. É. Ele começou a vida política dele em Clevelândia. E o ilustre precursor, doutor Antônio Nibeli, patriarca desta família de políticos, foi prefeito de Clevelândia, deputado estadual, federal, presidiu a Assembleia desse estado e foi governador em 1955. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o deputado estadual Antônio Nibeli Neto. Neto, tem tronco, tem história. Entendeu? Sim. Então, presta atenção. Pois não. Ele atualmente é presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o grande MDB. O MDB voltou a ser o MDB, entendeu? É o 4º mandato na Assembleia Legislativa. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e líder do bloco MDB, PROS, Solidariedade, PSB da Assembleia. No governo atual, tem um representante secretário, que é o Rogério Carboni, que é meu amigo querido, pessoa pela qual eu tenho profundo estima, profundo respeito. É um advogado extremamente qualificado e é a participação do MDB no governo do senhor governador Carlos Roberto Massa Júnior. Presidente, uma honra receber o senhor, não só como presidente do MDB, mas também, evidentemente, como deputado e, sobretudo, como amigo pessoal, porque sou amigo do seu avô, não consegui ser, mas do seu pai, com certeza. Aliás, gente que torce para o alto de todas as glórias, historicamente, que fique claro, eu não quero manifestação sua. Fique quietinho aí. Tudo bem, deputado? Prazer estar aqui, Rebuque, o Henrique, podendo melhorar essa tua apresentação. Meu avô era promotor público federal. No 4º ano de Direito, ele foi aprovado no concurso. E passou de algumas comarcas, até que, em Clevelândia, mãe do Sudoeste, ele acabou conhecendo a dona Jacira, minha avó, com quem casou e com quem constituiu família. E ele tem uma luta que me deixa muito orgulhoso, que é a luta em favor dos pequenos, dos poceiros do Sudoeste. E por esse motivo, uma luta muito grande, por defender os poceiros contra os grileiros, aqueles que invadiam terra, queriam a todo custo tomar a terra, fazer com que os poceiros assinassem documento para cair fora, ele foi transferido para o Acre pelo seu Moisés Lupion. Para o Acre? Porque ele estava incomodando como promotor público federal. E a maneira como não podem mandar embora, eles transferiram ele para o Acre. Meu pai, que fez ano passado 80 anos, com 2 anos foi morar no Acre. E ele me conta que ele brincava de boneca com a minha tia, que é mais velha, com aquela proteção para não pegar a maleita. E a maneira que ele tinha para voltar para o Paraná só era uma: se ele colocasse seu nome à disposição da população de Clevelândia. E foi o que ele fez, pedindo por escrito, através de uma carta para minha avó, a concordância dela, o sim dela, para que ele pudesse retornar para Clevelândia. Ela estava, naquele momento, em Clevelândia. Então, é uma história muito bonita, uma história que me enche de orgulho e automaticamente me enche de responsabilidade, até porque eu acabei assumindo o nome dele, né? E hoje, como deputado do MDB, que vim da juventude, com a honra, a responsabilidade de ser presidente estadual do MDB pela 2ª vez, é algo que me deixa muito feliz. E confesso, Gibuque, que tenho trabalhado muito mais como presidente de partido do que como deputado estadual. Mas uma coisa tem tudo a ver com a outra, a gente sabe disso, para quem conhece um pouco da vida política, mas é algo que me dá muito prazer. E dentro das minhas estratégias,
quero fazer uma homenagem para toda a história, todos aqueles que presidiram o MDB, independente daqueles que morreram, aqueles que saíram, porque todos fizeram história. E eis que peço para a nossa secretária ir atrás do TRE, pegar o histórico, tudo que tem de modo oficial registrado no TRE. E está lá, no dia 31 de maio de 1966, a ata de constituição do MDB do Paraná. E, para minha alegria, mas que coisa maravilhosa, mas responsabilidade, um dos signatários estava lá, Antônio Anibeli. Então, é algo que faz com que a gente tenha mais força, mais determinação, mais vontade e mais garra naqueles momentos que muitos fraquejam. E é isso que nós estamos tocando, porque com 50 anos que tenho, aprendi na vida o que vale são as boas histórias, os bons momentos, as boas amizades e os enfrentamentos que temos que fazer. Deixa eu fazer uma remissão importante aqui. O deputado Anibeli, ele sucedeu no partido uma figura que eu reverencio todas as vezes que tenho chance. Da mesma forma. João Arruda, filho da dona Lúcia e filho de um luminar da imprensa do Paraná, João José de Arruda Neto. O João Arruda é daquelas pessoas, Henrique, que a gente tem amizade e carinho estando perto ou estando longe. Ainda ontem, minha neta fazia um lanche com a Helena, que é filha desse casal maravilhoso, né? O João. Você já comeu o hambúrguer que ele faz ou não? O João e a Paola. Eu já comi. O João Arruda. Não é ele, é o cara, o chefe que ele conhece. Ah, é amigo dele. O hambúrguer chega pronto, então. Ele disse que é ele que faz. Não é, não. Mas a gente foi à residência dele, aliás, fomos recebidos, né? Faz algum tempo, já faz um ano isso. Esse sem vergonha disse que era ele que fazia. Era. E eu vivo falando que ele faz o melhor hambúrguer que eu comi na vida. Não posso entregar um amigo desse jeito, né? Agora já entregou. Eu acho que é ele que indica os ingredientes, então. Por aí. Bom, presidente, todo mundo espera do MDB permanentemente, entra a eleição, sai a eleição, pelo tamanho que o MDB tem, pelo significado como partido, que o MDB apresente nomes para o Estado e para os municípios. Quais municípios? O problema do prefeito, seu Henrique e seu Rafael, é o seguinte: não interessa de que tamanho é o município, a gente vive no município, na cidade. Então, a autoridade municipal, quem vai falar com o governador, quem vai a Brasília buscar nos ministérios, o presidente e tal, é Sua Excelência, o prefeito. O Paraná tem 399 municípios. E o MDB conta com um número enorme de prefeitos. Já foi maior, evidentemente, mas tem. Veja, eu faço, até porque sou um amante do futebol, eu faço comparações do jargão futebolístico, faz parte do processo, né? Fiz esporte a minha vida inteira, participei de várias modalidades e tenho esse espírito da competição e etc. Como time de futebol, eu sou coxa, você também é coxa, aqui é atleticano, pelo jeito, mas faz parte. Existem momentos que você está por cima e está por baixo, o ser humano, o pai de família, a dona de casa, o partido. O MDB já teve momentos maravilhosos. Em 86, elegeu todos os governadores, menos o estado do Sergipe. E, como com o pluripartidarismo, várias alternativas, vários partidos foram criados, várias tendências, caiu nessa loucura chamada ideologia, e eu gostei muito do que você disse, esse extremismo, esse antagonismo, esse radicalismo faz muito mal para o Brasil, e nas cidades menores, pior ainda, o cara não vai no açougue, o cara não vai na padaria, o cara não vai na farmácia, porque o cara assumiu que é para certo candidato. E o Brasil está acima de qualquer um dos candidatos, eu concordo mais uma vez com você. Agora, voltando ao MDB. Então, nós tivemos momento por cima e hoje nós estamos reconstruindo.
que significa reconstruir? Significa valorizar os quadros que tem, que estão muito deles envelhecidos, né? Trazer novas lideranças e também valorizar pessoas que têm o histórico familiar com uma história no MDB. Eu criei, quando o João Arruda, meu amigo, meu companheiro, se licenciou para disputar a prefeitura de Curitiba, eu assumi, era vice-presidente, assumi a presidência do partido. Não queria, ele me insistiu, eu disse que não era para ele ser candidato a prefeito, que nós tínhamos que correr o Paraná para ele ser candidato a governador, mas ele entendeu isso e a minha consciência está tranquila. Nós criamos uma honraria chamada Diploma Ulisses Guimarães. Então, cada município, nós temos procurado dar autonomia para o diretório para criar essa honraria e fazer um ato, muitas vezes na Câmara Municipal, entregando isso. Para as pessoas de cidade grande, talvez elas não entendam o que isso significa, mas para a família, para a pessoa, para o ente que hoje não está mais aqui, porque você pode entregar em memória. Fizemos em Capitão Leônidas das Marques, tinha 300 pessoas, 29 pessoas recebendo esse título, e cada ente da família ia lá na frente e dizia uma lembrança que tinha da história do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua irmã, com o MDB. É um partido que tem história, que tem serviço prestado, que tem tradição e que, sem sombra de dúvida, sempre esteve à disposição dos momentos de dificuldade. E aqui no Brasil, hoje, temos novas lideranças. Estive na Convenção Nacional do MDB no mês de julho, onde a Simone Tebet estava lá, onde o Helder Barbalho, que é filho de uma figura política como a Simone também. Mas a pessoa ter orgulho de dizer de onde veio. É um crime um filho de um médico querer ser médico, um filho de um jornalista que ser jornalista, um filho de um político querer ser político, porque desde pequeno estava vendo seu pai, seu avô, sua mãe, seu irmão, e dentro desse processo você se forja nisso aí, né? Eu, particularmente, tive a satisfação de fazer parte do movimento estudantil, dentro do centro acadêmico, do DCE. Eu sou tão velho, rapaz, presta atenção. Olha para mim. Estou falando com você, presta atenção, pô. Com você, Rafa. Presta atenção. Com você, Rafa. Eu ouvi na juventude, não na estudantil, porque eu não frequentava a universidade, que você ora frequenta, que é uma honraria para qualquer cidadão, né? Universidade Federal do Paraná, mas eu conheci no movimento estudantil do MDB, com o João, com o Gustavo Fruit. Sim. Eu quero contar para as pessoas uma característica desse rapaz que está ao meu lado. Porque as pessoas precisam saber com quem elas estão lidando, etc. O Gustavo atravessava um momento político muito difícil. E o Antônio Libelli Neto foi o único, e o Gustavo Fruit haverá de lembrar disso, porque ele foi beneficiário desta atitude, foi o único a não abandoná-lo. Sabe o que é isso, guri? Lealdade, mas mais do que isso, chama-se pedigree. Isso não tem no supermercado para vender. O cara chega lá, me dá 200 gramas de não sei o quê, daí o cara fica rico, né? Aquele palhaço, filho do ministro lá, compra um relógio de 200 mil euros, não sei o quê, mas pedigree o cara não compra. Se ele tivesse pedigree, ele não mostrava o relógio. Primeiro que não comprava, e segundo que não mostrava, não teria mostrado. Então, o Anibele é um cara leal, profundamente leal, e isso em política, agora sim, sem brincar com você e manifestando a você meu respeito, em política, essa é a grande moeda, lealdade. A gente aprendeu isso, né? Mas, como você diz, ter pedigree, ter tradição, isso não enche barriga. O que enche barriga é ter vontade de trabalhar, ter companheiro, correr o trecho. E a vida nos trouxe desafios a qual enfrentamos e continuamos a nossa luta. Eu tive, há 14, 15 anos atrás, eu tive um câncer no joelho. Eu tive que fazer químio, tive que quase desistir dos sonhos que tinha de ser deputado, de portanto, participar com 35 anos. Com 35 anos, exatamente isso. E numa das passagens eu disse para o meu pai, eu não vou aguentar esse negócio, é muito pesado. E ele disse, se você cair fora, caímos nós dois.
E aquilo foi como uma porrada na cara, dizendo, rapaz, segue o barco, não frouxa o garrão, você tem uma história. E aí a gente, sempre que tem dificuldades, e todos têm dificuldades, você lembra dessas passagens para continuar a luta. O meu grande sonho era poder chegar à presidência estadual do MDB, não pelo ego, mas pela vontade de fazer partido, por criar ideias para valorizar os quadros, para chegar na política. Um deputado, ele tem várias coisas que ele pode atuar. Ele pode atuar dentro do partido, ele pode ser um deputado governista, se há governo, eu sou a favor, mas também tem aqueles que se há governo, eu sou contra, ou seja, sempre são contra. E cada um tem o seu estilo. Tem aquele deputado que faz um monte de honraria na Assembleia toda semana, e cada um tem o seu jeito. E não cabe a nós a criticar, cabe a nós a tentar achar na nossa forma. E a maneira que eu sempre gostei foi de fazer política partidária. Entrar no município, quem são os MDBistas? Olha, eu estou à disposição. Pois é, nós temos compromisso com o deputado, mas eu estou à disposição. De repente, num outro momento, vocês me chamam para a gente poder articular. E dentro disso, você começa a criar o chamado espírito público. Isso é uma palavra, Gibuque, que é algo cada vez mais difícil de você encontrar. Espírito público. É a pessoa ter a sensibilidade de ver algo que não é correto e se não está te atrapalhando, não está atrapalhando a tua vida, o problema não é teu, não. É tentar achar uma fórmula, achar uma ideia, apresentar um projeto. Por isso que é fundamental você rodar o trecho, você estar no interior, você visitar as entidades assistenciais e aí caímos nessa secretaria que o nosso parceiro, meu amigo, advogado, gremista, Rogério Carboni, é o secretário com uma equipe fantástica, que tem a sensibilidade, a vontade de poder ajudar os que mais precisam. Então, assim, está muito, muito gostoso esse momento que nós estamos vivenciando, na parceria com o governo do Estado, também na parceria com o governo federal, mas sabemos, como você disse, do tamanho e da responsabilidade. E eu também acredito piamente que, passado esse processo eleitoral municipal que vai acontecer esse ano, as lideranças, os quadros, os novos prefeitos, nós teremos condições de trabalhar para lá na frente darmos alternativas para governo, para vice-governador, para senador, e aí é aquele jogo político que você sabe que acontece. Até porque o quadro das eleições municipais, da eleição passada para essa, ele favorece muito o MDB. Primeiro, a legislação mudou. Você tem que ter hoje uma chapa completa e um candidato a mais do que o número de vereadores da Câmara. Portanto, um partido grande como o MDB é fácil de você chegar. Partidos menores têm mais dificuldade. Partido que não tem tanta tradição, é mais difícil você conseguir fechar uma chapa. Portanto, aqui em Curitiba, por exemplo, o cálculo existe menos 400, parece que 1.100 candidatos na eleição passada, e vão ter 400 candidatos a mesmo, porque vai ter muito menos partido. Isso é interessante. Então, é um fator positivo. Segundo, o MDB hoje se posiciona como um partido de centro. Partido de centro não significa em cima do muro, significa um partido democrático, um partido do argumento, que tem a capacidade de recuar quando um argumento é mais forte do que ele imagina. E isso também é interessante. O cara da esquerda aceita votar no MDB, o cara da direita aceita votar no MDB, o cara da esquerda não aceita da direita e vice-versa. Essa loucura que a gente vive. Mas o MDB é positivo. Além do que, o MDB hoje ele está na base do governo federal e do governo estadual. Portanto, aquelas pessoas que têm vontade de se colocar como candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, eles entendem que é mais fácil estar num partido da base. E a gente acredita em tudo isso, por isso que nós fomos na Convenção Nacional e fizemos um compromisso perante a Executiva, o Diretório Nacional, nosso presidente Baleia Rossi, que nós acreditamos piamente que nós vamos triplicar o número de prefeitos nessas eleições. Eu gosto muito de observar a política, o quadro político. Hoje eu vi uma pesquisa 360, não sei o quê e tal, não sei o que é isso, e não sei se essa pesquisa é do ano 2024. Se for, é uma pesquisa que já entrou na esfera da proibição. Mas vamos partir da premissa que o articulista, que é o Zé Beto, pessoa que eu quero muito bem, gosto muito dele, o Zé publicou um índice do ano passado. E aí fala em Luciano Dutti com 23, Eduardo Pimentel com 15, e aparece ali
o Paulo Martins com 11, e não aparece um número de Neile Prevot, por exemplo. Então, eu acho que uma pesquisa que não tem o Neile Prevot, juntando todas as outras pesquisas, deve ter algum problema. Mas eu ainda acho que este quadro pode mudar muito. E eu vou lembrar aqui, rapidamente, eu participei de eleições, Zé Carlos Martinez não era nem candidato neste período. De repente virou candidato ao governo, tinha 2. Foi no final do primeiro turno, ganhou o primeiro turno, o senhor José Richa tinha 63, ficou com 16, e o senhor Roberto Requião de Melo e Silva ficou com meio ponto abaixo do senhor Martinez. Isso é uma eleição. Portanto, essa história de dizer, não, mas o favorito para Curitiba, o Paraná, para Londrina, para Maringá, hoje é o índice de conhecimento, não o índice de favoritismo. Né? Porque, por exemplo, o MDB, na minha concepção, com esse tamanho que tem que ter um nome. Não pode ficar fora. Claro, se não aparecer nenhum nome, o presidente vai fazer outro tipo de posicionamento. Mas qual é a sua ideia, presidente? Eu aprendi na minha vida que política se faz de baixo para cima, não é de cima para baixo. Não é colocando um Moreira da vida, que é um sujeito correto, meu amigo, como candidato a prefeito, que se resolve o problema. Oftalmologista de enorme sucesso, ex-reitor. E coxa branca. Gente boníssima. Mas a política ela tem que ser, né? Então, assim, em Curitiba, você está falando, a população, a grande maioria, não quer nem saber da eleição, na minha opinião. Nesse momento? Nesse momento. Ah, você tem toda a razão. As pessoas elas vão começar a se preocupar. Quem fala, está preocupado com política, é quem vive de política, quem gosta de política, quem está querendo, é um papo entre amigos, etc. Agora, a grande maioria da população, na minha opinião, não está preocupada com esse processo. Então, hoje, as pesquisas é notoriedade, é o conhecimento, é a lembrança de um bom mandato, e tudo está em aberto. Curitiba tem 2 turnos, como 7 cidades no Paraná. Então, é natural que um partido trabalhe para ter uma candidatura viável. Você tem que colocar alguém numa campanha que possa empolgar a militância, agregar novas lideranças e fazer um processo de crescimento, como vários que você disse aqui. Então, as discussões estão acontecendo. Nós reativamos as zonais através do nosso presidente Zé Camelo, que é um sujeito sério, honrado, que tem feito um trabalho de trazer novas lideranças. Só que isso tudo ele vai numa velocidade mais devagar, porque existem alguns movimentos que vão ter que acontecer. Por exemplo, nosso prefeito, Rafael Greca, ele vai apoiar quem para prefeito? O Eduardo Pimentel ou o Luciano Dutti? Ou vai ficar com o pé em cada canoa? Então, assim, existe um cenário. E aí, dentro desses movimentos, o MDB se coloca como uma alternativa. Às vezes você pode ter um candidato que às vezes perde, mas se coloca como um candidato a deputado estadual, a federal. Você pode indicar um vice dentro de um acordo em cima de um projeto de governo, de um plano de governo que efetivamente represente o que está no estatuto do partido. Você pode colocar, de repente, a perspectiva de eleger 4, 5 vereadores, e esses 4, 5 vereadores que têm a história do MDB poder ser candidato a deputado. Então, assim, existem várias alternativas que vão acontecer, não só em Curitiba, como em todas as cidades. Agora, numa cidade onde tem segundo turno, é importante a gente trabalhar para ter uma candidatura, mas uma candidatura viável. Eu convidei o Gustavo Fruit, meu amigo, que você falou aqui, para retornar para o partido, que foi o partido que ele começou e que eu tenho certeza que ele será muito bem recebido. Mas a gente tem que imaginar que ele vai entender o momento dele voltar ou não voltar. E nós não dependemos só do Gustavo, nós temos outra alternativa. Nós temos, por exemplo, o professor Euler, nós temos conversa com outros candidatos a prefeito que têm o interesse do MDB pela militância, pela história, pela capilaridade, por tudo aquilo que eu disse que o MDB hoje é atraente, e nós temos que entender qual é o melhor caminho. Então, assim, mas eu, como presidente estadual, como curitibano, nascido em Curitiba, e eleitor em Curitiba, eu quero trabalhar para o MDB ter uma candidatura, mas tem que ser algo que possa efetivamente mobilizar, impressionar, estimular a militância para vir por limpo, para dar a cara e para ganhar uma eleição. É essa a ideia.
Interessante, ele falava sobre o Gustavo e eu me lembrava aqui do ex-prefeito Maurício Roslindo Fruit. Que figura! Tinha na presidência da Câmara Municipal, quando ele prefeito, Horácio Rodrigues. Meu amigo. Meu também. A vantagem de viver sempre no mesmo lugar, Rafa, é que você tem memória, e memória afetiva pela sua cidade. Eu fui presidente da Federação para esse basquetebol, trouxe 11 estados aqui para um campeonato, não tinha ônibus, eu não sabia como fazer, eu falei, vou lá na prefeitura. Fui lá na prefeitura, o prefeito era o Maurício Roslindo Fruit, insisto, bati na porta, prefeito, posso falar com você? Era assim, tempos mais românticos, né? Evidentemente que o Maurício Fruit resolveu a questão em 30 milésimos de segundo, e as pessoas às vezes falam aqui, pois o Moro errou quando ele fez tal coisa ou outra coisa, e os políticos em geral. Eu tenho a ousadia de dizer que o Gustavo Fruit errou ao afastar-se do MDB, porque ele é a cara do MDB. Na verdade, a história diz o seguinte: todos aqueles que saíram do MDB se arrependeram e politicamente decaíram. Porque o MDB foi um... Eu me lembro, lá na casa do MDB, na Vicente Machado, sim, o dia que eu conheci Jaime Canet Júnior. Depois ele foi governador, mas ele estava lá no MDB quando se conjecturava ainda o episódio que foi comemorado esta semana, né? Das diretas já. E o Jaime Canet era um homem importantíssimo sob o ponto de vista empresarial no Estado. E eu conheci o Jaime Canet, um espanhol boca dura, brabo, barbaridade e competentíssimo. O MDB traz histórias. E eu tive o prazer, Henrique, de entrevistar Ulisses Guimarães, lá no Direto de Brasília. Pense numa aula viva. Eu tive o prazer de ter Ulisses Guimarães e Leonel de Moura Brizola na minha mesa, no Direto de Brasília. Infelizmente, eu não tenho todas as imagens, mas acho que eu vou escrever um livro. O que você acha? Gê, o pessoal quer fazer uma pergunta aqui para o deputado Anibeli, que ele agora há pouco citou a Simone Tebet, aqui no Direto ao Ponto. E aí vários ouvintes estão perguntando. Deputado, a Simone era crítica ferrenha do Lula e agora é ministra do Lula. Como é que você vê isso? Veja, isso do ponto de vista político é possível de se explicar. Agora, do ponto de vista pessoal, talvez algumas pessoas não aceitem e a gente tem que respeitar. Claro. A Simone, vamos ver o histórico dela, uma prefeita, deputada estadual, vice-governadora, senadora. Conviveu em Brasília e o MDB, que é filha de uma lenda, que é filho de uma grande figura pública, histórica do MDB, e ela aceitou o desafio de furar a bolha e colocar o seu nome como candidata a presidente em cima de um partido dividido, onde o Nordeste apoiava o Lula, onde o Sul apoiava o Bolsonaro, e ela aceitou. E, automaticamente, ela cresceu no cenário. Hoje, se você fizer qualquer pesquisa, ela aparece com 9%, 10% para presidente. E ela fez as críticas que deveriam ser feitas e, num segundo turno, ela não ficou esperando o partido. Ela disse, vocês têm 48 horas para se posicionar, porque eu já declarei quem vou. E ela apoiou o Lula no segundo turno, acredito muito mais porque não podia imaginar o Bolsonaro presidente de novo. É a impressão que eu tenho. Eu liguei para ela depois para parabenizar e disse, e agora, o que você vai fazer? Ela disse, eu vou fazer o que o meu coração está mandando. Isso significa que ela é completamente apaixonada pelo Lula? Lógico que não. Só que hoje, toda a turma do PT é apaixonado por ela. Ela veio aqui numa audiência fazer o plano plurianual na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, onde eu estava presente. Ela foi fantástica, com competência, trazendo dados, valorizando, e
a turma empolgada com ela. E hoje ela se coloca claramente como a grande liderança do MDB. Então, assim, você fazer a crítica, mesmo assim depois apoiar, talvez do ponto de vista pessoal, do ponto de vista talvez até moral, mas ela teve posição de enfrentar, né? E depois, no segundo turno, ela se colocou. E posso dizer o seguinte, foi uma das grandes responsáveis pela vitória do Lula. Muitas pessoas ligadas ao Bolsonaro dizem que se ela tivesse apoiado o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Eu não acredito nisso, porque eu acho que a hora que acabou o primeiro turno, a grande maioria já definiu em quem votaria. Uma pouca parcela poderia ser vulnerável. Mas o fato é que hoje ela tem uma notoriedade muito maior do que tinha, e eu tenho certeza, pela pouca idade dela, pela competência, pela responsabilidade, que ela vai dar muitas alegrias para toda a população brasileira. Inclusive, hoje, no Jornal Hoje, nós vimos, e deve ser repetido no Jornal Nacional, que o governo federal vai implementar um auxílio para que os estudantes façam o ensino médio, que era uma bandeira dela, uma bandeira do MDB, e que eu acho algo fantástico, porque a gente sabe, e qualquer um sem ser demagogo, que a educação é a única maneira de fazer uma população crescer. Eu quero dizer para vocês que eu discordo do presidente do MDB. Eu acho que a opção... porque somos democráticos. A opção dela fez com que o Lula... Dela e do Alckmin. Eles deram a eleição para o Lula. O Alckmin, através do PSB, e ela, na sua decisão de segundo turno. Eu sou fã histórico, eu já disse inúmeras vezes nesse microfone, porque quando o Ramsteb ia nos jantares do PTB, na época, na casa do Martinez, abria. Quando ele entrava, abria. Estivesse quem estivesse lá. Que estava entrando o senador Ramsteb. E eu babei de raiva da Simone Tebet quando ela optou pelo Lula, e por isso que aí está. Mas esta é uma opinião minha, pessoal, que a democracia exige que a gente respeite as opiniões em contrário e que do confronto, da dialética, se tire alguma coisa positiva. Por exemplo, eu não posso discordar de apoio à educação. Eu estou com ódio do Lula porque ele rapelou a educação do Brasil em 23. Se ele começa a devolver em 24, ele começa a devolver para o que importa de substrato para a nação brasileira, que sem a educação nós não vamos chegar em lugar nenhum. Você disse algo no começo da entrevista, Eugênio. Independente de Lula ou Bolsonaro, nós somos brasileiros. E nós temos que ter esse sentimento para que, independente de quem está à frente, que as coisas aconteçam. Independente se somos políticos. E se não somos políticos, muito mais. Porque aqui onde vivemos, aqui onde pretendemos morrer e queremos criar os filhos e a coisa acontecer. Então, assim, a gente tem que respeitar um resultado e aí a gente cai naquela linha. Se ganha, agora é hora de trabalhar, de produzir e entregar o que prometeu. E quando se perde, entender o porquê e se reorganizar para as próximas. Eu, antes do presidente do MDB chegar aqui, fiz uma observação sobre um grande filósofo, Kant, e disse exatamente que era dele aquele quarteto de perguntas. O que fazer? Para quem não gostou do resultado de 22, só tem uma coisa para fazer. É trabalhar em 24. E depois trabalhar em 26. Porque é assim que se faz na democracia. Lá nos Estados Unidos, os caras estão se reunindo e eles querem mudar o que aconteceu há 4 anos atrás. Como é que muda? No processo democrático e na urna. Por isso, eu acho, na presença do presidente do MDB, que um partido como o MDB tem que ter candidato em sede de primeiro turno, evidentemente, em Curitiba. Presidente, esse microfone é seu, a casa está à sua disposição e quando o senhor tiver novidades, será muito bem recebido aqui, porque, além de tudo, tenho admiração pessoal por si e por sua família. Muito obrigado. Eu agradeço, primeiro, a oportunidade de reencontrá-lo. Aproveito para desejar um feliz ano para você. Primeira vez que nos encontramos, você me ligou me convidando para a semana passada. Eu disse que tinha um compromisso, mas ficaria muito honrado de estar hoje. E o fato é que aqui estou, um papo descontraído, papo franco, olhando no olho. Agradeço pela liberdade que você me dá. Eu concordo, nós temos que trabalhar, mas não adianta você chegar aqui e prometer, porque teremos candidato.
e lá na frente o cara, você falou, e agora? E a palavra, para mim, para você, para muita gente, ela tem que ter um peso. E é assim que nós trabalhamos. Mas o mais importante é o orgulho de estar tocando este partido, que está no meu sangue, no meu coração, que tem um partido que fez um enfrentamento à ditadura, que defende a democracia, que tem quadros fantásticos e que eu acredito muito no que vai entregar para o povo brasileiro. E aqui no Paraná, nós temos sim esse compromisso com a nossa consciência, com a nossa biografia, de achar nomes para que a gente possa efetivamente dar uma alternativa lá nas eleições de 2026. Muito obrigado, parabéns pelo programa e vamos em frente.